Nós vamos conversar com a repórter Érica Pessoa sobre a determinação do secretário de Segurança, Chico Lucas. Nós tratamos, inclusive, desse assunto aqui no jornal O Dia News, da desativação da delegacia do menor infrator. Um anúncio que foi feito pelo secretário de Segurança, delegado-geral, Luciqueigo, enfim, a cúpula da Segurança Pública no estado do Piauí. Mas o Ministério Público e a Defensoria acionaram a Justiça para impedir o fechamento da delegacia. Érica Pessoa, pode trazer os detalhes dessa ação. Boa tarde, Érica, seja bem-vinda. O que o Ministério Público e Defensoria alegam nesse pedido? Muito boa tarde, Douglas Cordeiro. Boa tarde também para toda a audiência do jornal O Dia News. Esse anúncio do fechamento da delegacia foi feito pelo secretário Chico Lucas naquele momento da morte do adolescente Alex Mariano, que foi morto dentro de uma escola na Zona Sul de Teresina e foi anunciado em decreto no dia 29 de agosto. E o Ministério Público e a Defensoria Pública entraram com essa ação para impedir e evitar o fechamento da delegacia. E, segundo os órgãos, fechar a delegacia de segurança e proteção ao menor seria um retrocesso nessas ações de proteção, de segurança ao menor infrator, e também iria prejudicar nessas investigações de crimes que envolvem menores de idade, que na verdade não são crimes, são atos infracionais, que muitas vezes a população vê como um crime, mas são distintos. Essas ações que são praticadas pelos menores de idade são configuradas como atos infracionais. Eu conversei com a promotora Jocilés, a promotora do Ministério Público, que ela falou mais sobre esse caso. Vamos acompanhar. O Público e a Defensoria Pública entraram com uma ação para impedir o fechamento da Delegacia de Segurança e Proteção ao Menor em Teresina. O pedido foi protocolado na primeira vara da Infância e Juventude da capital. A princípio, nós tentamos fazer um diálogo com a secretaria através do delegado-geral, mas quando ele nos informou que a medida era irredutível, nós nos juntamos com a Defensoria Pública para que essa ação fosse ajuizada, e nós a ajuizamos a semana passada ainda. De acordo com os órgãos, o fechamento da delegacia especializada significa enfraquecer o atendimento às crianças e aos adolescentes. A avaliação é de que o encerramento dessas atividades possa comprometer as investigações de atos infracionais e também a proteção integral dos menores. Juntar atos atribuídos a adolescentes a atos atribuídos a maiores de idade de uma mesma delegacia é um retrocesso. Nós corremos riscos de violações de direitos gravíssimos, inclusive de violações de direitos humanos, e a gente não pode ficar inerte a isso, Por isso que nós procuramos o Poder Judiciário. E nós estamos naquela fase em que nós estamos aguardando a manifestação da Vara da Infância a respeito de que se conceda ou não a nulidade desse decreto e a manutenção da delegacia. Mesmo com a ação na Justiça, o governo do estado publicou um decreto no Diário Oficial que extingue a delegacia. A medida foi anunciada pelo secretário de Segurança, Chico Lucas, após o assassinato do estudante Alex Mariano Nascimento, de 16 anos, que ocorreu dentro de uma escola na Zona Sul de Teresina. O sistema de responsabilização dos menores infratores não julga os processos. Então, esse menor foi preso por diversas vezes, foi internado provisoriamente 2 vezes, e a gente sabia que mais dia, menos dia, ele tem apenas 17 anos, ele mataria alguém. Inclusive, a interferência do Ministério Público, no caso da Promotoria da Infância e Juventude e da Justiça, em exigir que o DRACO e nem o DHPP façam investigações quando menores estão envolvidos, faz com que a gente tome providências como, por exemplo, a que eu vou anunciar agora. Nós vamos encerrar a Delegacia de Proteção ao Menor, a Delegacia de Persecução Criminal dos Menores Infratores, para que os crimes cometidos por eles sejam investigados pela DHPP, no caso de homicídio, pelo DRACO, no caso
que envolver organizações criminosas e pelo DENARC quando envolver tráfico de droga, pelo DRFV quando for roubo, furto de veículos. Ainda de acordo com a ação, em caso de descumprimento, os órgãos pediram que seja aplicada uma multa diária de pelo menos R$5.000. Aí, a medida anunciada pelo secretário Chico Lucas sobre o fechamento dessa delegacia, que foi publicada em decreto no dia 29 de agosto, e a ação que foi ingressada pelo Ministério Público e a Defensoria para evitar esse fechamento, para que volte atrás nessa decisão de fechar a delegacia, porque, segundo a promotora, as outras delegacias, elas não sabem lidar com esses atos infracionais que são praticados pelos menores de idade e podem, em algum momento, ocasionalmente, tratar os menores de idade como se fossem maiores de idade. E, segundo ela, isso não pode acontecer porque iria violar direitos desses menores de idade, desses adolescentes e jovens. Douglas. Érica, pelas informações, vamos acompanhar os desdobramentos para saber se volta à delegacia, se continua como está. A gente conversa sobre isso mais para frente. Obrigado. Por nada. Qualquer detalhe, eu volto por aqui. Tá bom, combinado. Olha só, eu não acho que... Bom, aí a decisão, o secretário Chico Lucas, no dia que concedeu essa entrevista, aí é entrevista de arquivo, foi lá atrás, quando ele falou sobre o assunto, ele justificou exatamente essa situação que eu acho, sabe, a situação de liberar, meu primo, de liberar. Vou ser mais claro, vou ser mais claro. Apreende o menor, e aí pouco tempo depois esse menor apreendido de novo porque foi colocado em liberdade. Mas isso também ocorre com os maiores de idade. Ocorre também com os maiores de idade. Muito bem. Só que a argumentação, entenda, diz, olha, eu não concordo, como disse o secretário Chico Lucas, né, o Ministério Público, a Defensoria, dizerem assim, olha, eu não concordo com o fechamento porque você direciona, dependendo do delito cometido, ou para o Draco, no caso de facção criminosa, ou para o DHPP, no caso de homicídio, ou para o DENARC, no caso de tráfico de drogas. Não, mas se for para essas delegacias, corre o risco, né, meu primo? Corre o risco deles serem tratados de forma a ferir o estatuto da criança e do adolescente. Não concordo. Eu não concordo. Qualquer delegacia de polícia tem que estar preparada para atender qualquer ocorrência. E estão preparados. Os delegados, os policiais são preparados do Piauí. Um menor de idade levado para o DHPP não vai ser tratado como adulto. Um menor de idade levado para o DENARC não vai ser tratado como adulto. Um menor de idade levado para o DHPP não vai ser tratado como adulto. Essa argumentação eu acho que não se sustenta. Não se sustenta. Então, nós vamos aguardar o desenrolar dessa questão para saber se efetivamente o secretário voltar atrás, que eu acho muito difícil o secretário Chico Lucas voltar atrás, porque lembremos da conversa que ele teve com a imprensa. Foi uma conversa extremamente... ele foi muito duro nas declarações, né, meu primo? Muito duro. Então, ele não deve voltar atrás, não deve restabelecer a delegacia, e aí também não pode se dizer, e aí, os menores ficam como? Ele explicou, dependendo do delito, manda-se para a delegacia que cuida do delito cometido.